Bom, pessoal, tudo bem? Aqui estamos em mais uma aula online que nós estamos gravando. Essa aula é uma aula diferente, porque ela não tem a ver exatamente com música, mas ela tem tudo a ver com música ao mesmo tempo, porque ela faz parte, essa matéria que nós vamos conversar aqui, é uma das matérias que se norteia muitos compositores, muitos artistas para construir as suas obras, e todo músico ele deve ter essa matéria como um dos seus pilares na construção dele como artista, né? E a gente vai falar hoje sobre filosofia, né? Eu convidei aqui um grande amigo meu, parceiro de treino, né? Também jiu-jiteiro que nem eu, casca grossa, como a gente fala no jiu-jitsu, e ele é filósofo, ele tem uma pesquisa intensa na área de filosofia, ele é doutor em filosofia e ele é uma pessoa assim que pode dar para a gente esse norte aí, que é nós vamos conversar sobre ética e princípios e valores, que eu acho que é muito importante para nós artistas termos isso bem definido para que a gente possa ter uma carreira de sucesso, tá? Então, eu gostaria de apresentar o professor Júlio. Professor, por favor, fale um pouquinho aí de você e um pouquinho da sua formação profissional, da sua trajetória para a gente. Oi, Israel, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar conversando contigo aí, né? Além do nosso convívio no tatame, no jiu-jitsu. Bom, tenho o prazer de estar conversando com você. Bem, eu tenho graduação na área de teologia e na área de marketing, né? Na teologia por uma questão religiosa, né? A questão de ministração de ensino, de pregação, ministério pastoral. E marketing foi uma graduação que eu fiz para o meu trabalho, né? Eu trabalho na área de publicidade há 17 anos. Eu fiz algumas especializações, fiz pós-graduação também na área de marketing, marketing internacional, e fiz pós-graduação Lato Sensu em Ciência da Religião, lá na PUC de São Paulo. Isso no ano de 2008, 2009. Depois disso, eu fiz mestrado em filosofia na Universidade de São Judas Tadeu. Vi sobre Voltaire, que é um filósofo francês do século XVIII, do período iluminista. E fiz doutorado também na mesma área, sobre o mesmo filósofo, Voltaire, e concluí o doutorado no final de 2018. Então, a minha formação, basicamente, teologia de filosofia e de marketing. Isso, em suma, assim, seria na minha formação acadêmica. Quais são, assim, na sua visão, os aspectos que te levaram ao estudo da filosofia? O que foi tão importante para você, o estudo da filosofia na sua vida? Cortou um pedacinho no final da tua fala, Israel. Você perguntou sobre a importância. Isso, Se você da puder filosofia na sua repetir, deu vida, uma né? cortadinha aí na fala. Ah, da filosofia na minha vida. Isso. Que Sim. aspectos levaram a você a esse interesse, né? Sim. Tem uma passagem na Bíblia que fala para nós não menosprezarmos os pequenos. Quando eu tinha uns 18 anos, 18 ou 20, caiu nas minhas mãos um livro chamado O Mundo de Sofia. É um Conheço. livro que muito professor de ensino médio passa para a garotada, né, para os adolescentes lerem. É um romance. Tem uma historinha, por trás daquela historinha conta-se. Ah, você tem aí. É um livro grande, né, em volume. Tem aí mais de 500, do Jostein Gaarder. Escreve muito bem. E esse livro, né, que é um livro, digamos assim, fácil, acessível, que conta a história da filosofia através de uma historinha, né, bem interessante. Esse livro foi uma semente. E sempre ficou na minha cabeça, né? Mas aí, por causa da igreja, do meu ministério, eu fui estudar teologia, né? Fiz graduação em teologia, fiz alguns cursos
além também. E mais para frente, quando eu quis direcionar minha vida para a área acadêmica, eu fui fazer um mestrado. E uma das principais opções que eu considerei foi a filosofia. Acabei, dentre as universidades que selecionei, caindo lá escolhendo a Universidade de São Judas Tadeu, né? Universidade muito boa. E fiz o mestrado ali. Mas assim, foi essa sementinha. E sempre que eu li livros de teologia, né, o conhecimento sempre me atraiu. E de alguma forma, aquela semente ali do mundo de Sofia, né, dos pensadores diversos, aquilo ficou dentro de mim. Então eu juntei essa semente com a vontade de me dedicar e acabei indo para a filosofia. E também uma certa inquietação por respostas, né, por entender mais as coisas do ponto de vista da razão que os filósofos construíram. Isso também me ajudou a fazer esses 2 cursos de pós-graduação, né? Então, eu me dediquei bastante ali no mestrado, né? Escrevi uma dissertação sobre o modelo de religião de Voltaire e no doutorado escrevi sobre a filosofia da história em Voltaire. Filosofia da história, basicamente, é quando um pensador interpreta a história a partir da filosofia e busca na história um sentido. Então, vários autores tiveram uma filosofia da história, né? Por exemplo, Augusto Comte, que é o pai da filosofia positivista no século XIX, Hegel, filósofo alemão também do século XIX, entendeu que a história tinha um sentido, Jean-Baptiste Vico, enfim, até mesmo alguns pensadores revolucionários, né? Karl Marx, que entendia que a história, o fim da história é uma sociedade sem classes e por aí vai. Então, filosofia da história é um assunto bastante rico e eu procurei pesquisar esse assunto no pensamento na obra de Voltaire. Por que é importante a gente estudar filosofia? Então, a filosofia nasce, Israel, ali naqueles que hoje nós chamamos de pré-socráticos, né? Já que Sócrates é uma referência, um dos mais importantes pensadores da história. Então, coloca-se pré, né? Vieram antes de Sócrates. E esses filósofos não aceitavam o mito das religiões gregas como resposta para a origem do mundo, enfim, para os fenômenos. E eles buscaram entender a natureza, o céu, as estrelas, enfim, o universo a partir da razão. Grosso modo, eles foram os filósofos do passado. E o que esses filósofos buscaram entender? O princípio de todas as coisas. Ou seja, eles buscaram entender a unidade de todas as coisas. O que é unidade em todos os seres que existem, nos seres humanos, nos animais, no sol, na lua. O que é o princípio de tudo? O que está em tudo? Então, quem iniciou isso foi Tales de Mileto, ali no mais ou menos no ano 600 a.C., e Tales entendeu que o princípio de tudo era a água. Para Tales, tudo que existia tinha água, né? Das mais variadas formas. E aí outros filósofos, depois dele, mais ou menos próximos, disseram, não, mas o princípio de tudo é o fogo, ou é o ar, ou é a terra, ou são os 4 elementos. Aí veio Pitágoras, falou, não, o princípio de tudo é o número, né? E aí até que teve um filósofo chamado Demócrito que disse que o princípio de tudo era o átomo. Não, óbvio, o átomo como viemos a conhecer depois, mas o átomo como uma matéria indivisível, né? O próprio termo grego átomo significa aquilo que não se divide. E aí esses filósofos buscaram entender a razão, o princípio de tudo, né? O que origina todas as coisas. Então, de certa forma, eles estavam buscando a verdade, né? Eles não se conformaram com a versão tradicional daquilo que existia. Então, a filosofia é o próprio termo filosofia, né? Seria a amizade, o amor, a sabedoria. Esses homens buscaram saber, buscaram entender, quiseram conhecer
a verdade a respeito da natureza, né? Então, penso que a filosofia ela é importante porque ela tira a pessoa da zona de conforto, né? Nós temos muitas opiniões, é normal, faz parte, né? A gente precisa de opiniões para sobreviver. Mas quando nós vamos analisar muitas das nossas opiniões, chegamos à conclusão que muitas delas estão equivocadas. Então a filosofia provoca, ela leva a pessoa a questionar aquilo que ela supostamente sabe, ela leva a pessoa a sair ali de uma zona de conforto, de uma narrativa que já traz as respostas para ela, para examinar aquilo a fundo. E diferentemente da época de Tales, né, hoje nós temos toda uma tradição filosófica, de mais aí vamos considerar dos pré-socráticos para cá, de 2.600 anos mais ou menos. Né? Os escritos desses filósofos, mas muita coisa desses pré-socráticos chegaram a nós através de outros escritores, como, por exemplo, Aristóteles. Né? Mais de 2.500 anos de tradição filosófica para nós raciocinarmos a partir daquilo que esses homens produziram de conhecimento a vida inteira. Então, a filosofia tira a gente da zona de conforto e nos leva a uma busca, através da razão, de verdades a respeito de muitas coisas, do mundo, do universo, de nós mesmos, da ética, da moral, do sentido e de questões que nos inquietam. Isso que nós estamos falando só da filosofia ocidental, né? A grega, essa base. Se você pegar a filosofia judaica, Sim. filosofia chinesa, japonesa, aí tem bastante coisa, né? Fora persa, enfim, Mesopotâmia, né? Tem muita coisa, né? Somos muito pequenos aí, somos pequenos demais para ter tanta opinião assim, né? Sim, 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 sim. A filosofia e muitas vezes o estudo acadêmico tira a gente da zona de conforto, né? Eu lembro que eu cheguei na pós-graduação, né, em ciência da religião, e ali eu fui convivendo com tantos estudiosos especialistas que eu vi que eu sabia bem pouca coisa. E isso seguiu no mestrado também, né? Eu tive professores muito eruditos e ali eu fui vendo o quanto eu sabia pouco, o quanto eu achava que eu sabia escrever bem, não sabia, né? Enfim, então você vai tomando umas pancadas ali e vai aprendendo pelo menos a ser humilde. É, esse é o princípio da sabedoria, né? Um dos princípios, né? Pelo menos a humildade. Sócrates já dizia, né? Uma coisa sei é que nada sei. É, exatamente. E para nós artistas, músicos, né? A gente tem muita dificuldade de assumir ou sair desse pedestal do ego, né? Que a gente trabalha com elogio, né? Com ego, né? Palmas, plateia. A gente sempre está trabalhando para o público, Sim, recebemos as melhores críticas, tanto que quando a profissão mais perigosa no meio artístico é você ser crítico de orquestra, porque qualquer crítica que você faz, os caras se ofendem, falam que você não sabe nada. A gente tem muita dificuldade com a crítica. Você acha que essa dificuldade de ouvir a crítica, o feedback, sim. vem desse princípio de que a gente não tem a maturidade e a sabedoria para entender e separar o que é crítica e o que é opinião, talvez? Eu estou falando besteira, não sei também. Na filosofia tem também essa diferença. Na filosofia tem essa diferença da crítica, né, da ciência e da opinião. Grosso modo, a crítica, né, o próprio termo crítica, dá a entender separação, distinção. É que, às vezes, as palavras, né, dado o uso que elas têm no nosso cotidiano, elas já vêm carregadas com um significado e com uma carga emotiva. Falar de crítica, automaticamente já é uma palavra pejorativa para nós. Mas crítica em si não é pejorativa. Crítica significa separar, distinguir, analisar, né? Então,
uma crítica, né? Tem inclusive obras na filosofia que tem o nome de crítica. Kant tem uma obra chamada Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática. Então, a crítica, né? A crítica sendo crítica no sentido da palavra etimológico de separação, ela é simplesmente uma análise daquilo que é. Então, vamos supor que eu vou fazer uma análise crítica da obra de Platão, sei lá, por exemplo. Eu vou ter que me dedicar muitos anos para estudar e fazer análises dos mais variados pontos de vista, né? Então, a crítica em qualquer área, crítica de cinema, crítica de música, de esportes, né, do esporte que for, ela precisa ter esses princípios, né? O crítico tem que conhecer bem aquilo que está analisando e tem que ter honestidade intelectual. E quem está sendo criticado, não no sentido pejorativo, mas quem está sendo analisado tem que entender que ele está fazendo algo público. Então, a partir do momento que se faz algo público, aquilo está sujeito à crítica, né? Então, eu escrevo um livro, por exemplo. Aquele livro já não é mais meu. Ele não é mais do meu domínio, ele já foi para o público. Então, ele vai ser criticado desde um leitor comum, por um leitor comum, até por um acadêmico, por um crítico literário. E eu tenho que estar ciente disso. Eu tenho que estar ciente de que aquilo não saiu de mim, não é mais meu. Ele é de domínio do público que está analisando nos mais variados níveis, né? O que acontece, Israel, eu acho, é que dependendo de quanto existe de vaidade, às vezes, num determinado grupo, né? Nós vemos isso, por exemplo, muito nas igrejas, né? Na parte de música. As pessoas tendem a ter um pouco mais de ego, a gente sabe disso, né? Por quê? Porque é uma área muito vista, muito aplaudida. E aí eu falo isso não só na área de música, eu falo isso na nossa área pastoral também, né? O pastor da igreja está ali na frente, ele muitas vezes acha que é a prova de crítica, que ele não pode ser criticado, né? Ele comanda, e ele pode ser criticado, né? Ele pode ser criticado, faz parte de um trabalho público receber a crítica. Tem até um exemplo bíblico, lá quando a igreja primitiva teve um problema ali de convivência entre os judeus e os gregos, né, os judeus helenistas, as viúvas dos gregos reclamavam que estavam sendo deixadas de lado. Então foi uma crítica. Aí os apóstolos não tomaram aquilo no sentido pejorativo, eles tomaram aquilo como uma crítica, né, como nós chamamos hoje de crítica construtiva, e resolveram o problema, né, não ficaram ali choramingando. Então, eu acho que quem recebe a crítica precisa ter em mente isso. Eu estou fazendo algo público, né? E eu não devo levar aquilo pelo lado pessoal. Na filosofia mesmo, o Voltaire, que é o filósofo que eu estudei, ele era um artista também, ele era poeta, ele escrevia peças de teatro, e ele, digamos assim, ele foi um cara brilhante, mas ele era um pouco sensível também à crítica, né? Ele não gostava muito, brigava muito com as pessoas. Então, isso também tem a ver com o temperamento da pessoa que recebe, com a criação que ela teve. Às vezes ela teve uma criação muito não me toque, né, dos pais, e ela leva isso para a vida. Então, eu acho que quem está sendo criticado precisa engolir um pouco aquela reação inicial de irritação, de aborrecimento, e fazer uma análise. Faz sentido essa crítica? Quando eu comecei a escrever lá no mestrado, o meu orientador fazia muitas críticas. E isso me ajudou a escrever melhor. Então eu usava, às vezes, uma palavra num sentido muito frouxo. Ele fala, ó, seja mais rigoroso, cuidado com os termos que você usa. Isso aqui tem um sentido aqui na filosofia, né? E aquilo me ajudou. Então, a gente, às vezes, precisa engolir um pouco o nosso orgulho e tentar entender o lado de quem está nos analisando. Como é que a filosofia, e se você puder recomendar autores de entrada, né, pode ajudar a gente a construir essa inteligência nós recebemos o feedback ou a crítica
de uma forma produtiva. Mesmo aquela crítica pejorativa, sempre é um fundo de verdade, né? Eu acredito que o inimigo, ele fala muito melhor, ele faz um feedback muito melhor de você do que seu próprio amigo, né? Porque o amigo, às vezes, tem aquele cuidado para falar, Sim. o seu inimigo, às vezes, ele não tem cuidado, ele fala aquilo que é a realidade, né? Porque a ideia dele é te ferir, né? Ele pressupõe que ele quer te machucar, né? Sim, Mas sim. que autores eu posso ler, eu posso recomendar para que a gente possa criar um embasamento filosófico para entender e identificar, poxa, esse cara aqui está sendo meio Voltaire, não, esse cara aqui está sendo meio Platão. Então, uma pessoa assim que você possa encontrar Uhum. assim, um equilíbrio melhor, né? Uma autoajuda filosófica. Assim, da parte da filosofia, eu não tenho um livro em mente. Quem tiver interesse em conhecer a filosofia, pode ler obras de introdução à filosofia. Então, seriam obras que tratam, né, basicamente de introdução à filosofia, que explica os conceitos, ou de história da filosofia, que trata da história da filosofia. Vai, né, um bom lá nos pré-socráticos e vai chegar aqui no século XX, século XIX, século XX, né? Quem quiser conhecer um pouco da história da filosofia. Agora, alguma coisa mais de autoajuda, eu não conheço tantos livros, mas um livro até saindo um pouquinho da filosofia, que fez bastante sucesso quando foi lançado, ficou até por algum tempo, que é interessante, né? É um livro que tem um pouco de crítica assim ao comportamento, a pessoas que vi, né? Então seria um livro interessante. Assim, livros de autoajuda eu não Desculpa, conheço muito. desculpa, professor, mas é que Oi? cortou o nome do livro. Qual é o nome do livro? Então, o livro seria, dentro dessa área mais de autoajuda, mas um livro que eu acho que vale a pena é O Monge e o Executivo. Um Ah, livro que fez sucesso muitos anos atrás. Foi um best-seller, foi bastante vendido lá fora, aqui no Brasil. Você tem aí também? Todos os livros que eu falo, você tem aí? É isso aí. É isso aí. É um livro interessante. Eu li ele faz muitos anos, mas eu me lembro de uma parte que tem uma crítica a um dos personagens do livro, que era aquela pessoa que só sabia falar e não sabia ouvir, né? Aquela pessoa que numa conversa, ela só quer falar, 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 e quando o outro está falando, ela não está ouvindo de fato, ela está só ouvindo a si mesma e esperando que ela vai falar, né? Então, esse livro aí também faz uma crítica para a pessoa rever o seu próprio comportamento, né? Mas na história da filosofia tem um mundo aí para se pesquisar. Quem tem interesse na filosofia, eu recomendaria ler livros de introdução à filosofia, né, para ver um geral, e depois buscar os autores que mais lhe interessarem, né? Pode começar lá da base, né? Ler o que chegou até nós dos pré-socráticos, ler Platão, Aristóteles, depois ler os filósofos medievais, enfim. Mas aí é a pessoa que decide o que ela tem mais interesse. pegando esse gancho aí também a crítica, é uma coisa que faz parte da nossa cultura artística, musical, e, e também nós temos um outro assunto que tem a ver com o ser humano, com a vida, que é a questão da ética, né? Como a ética ela é Sim, importante para a construção do ser humano, né? Para a construção do ser. Então, para um jovem que está começando a estudar, a desenvolver, a construir um saber, é muito difícil, às vezes, para o jovem administrar esse, esse sucesso que ele está tendo, baseado no esforço dele, né? No talento dele. Né? Como ele consegue construir um campo ético na sua vida e que ele possa passar isso para a vida profissional sem que ele perca, às vezes, para o ego, né? Para o ego, para a arrogância, para assim as coisas que não
vão auxiliar ele a ter uma vida plena, né? Uma vida com sabedoria. Né? O que você diria sobre isso? Tem muitos filósofos que falaram sobre a questão ética, né? Sócrates, por exemplo, na Pena de Platão, ali no Fédon, fala muito sobre vencer as paixões, e ele fala, né, sobre, ali na visão, grosso modo, que diríamos mítica, né, mas ele diz que ali após a morte, no Hades, né, o Hades na mitologia grega não tem necessariamente o sentido pejorativo de inferno que tem para nós na cultura cristã. Mas ele fala que ali no Hades, que seria o mundo dos mortos, né, o falecido prestaria contas da sua vida. Essa crença, né, do julgamento pós-morte, ela é uma crença universal, muito antiga, muito antes da nossa cultura bíblica, né, uma cultura que já existia no Egito, na Pérsia, nas nações mais antigas, e aparece na filosofia grega também. O que eu diria para esse jovem é para ele pensar o seguinte: muita gente já viveu aqui, ajudou a construir esse mundo, né? Nós chegamos aqui no mundo agora, nascemos no século XX ou no século XXI, os mais novos, e já tinha muita coisa pronta, né? Muita coisa difícil, muita coisa pronta que pessoas muito melhores do que nós fizeram, deixaram para nós, e elas simplesmente passaram, se foram, né? O ser humano é muito pequeno. Então, mesmo os gênios mais extraordinários, um Leonardo da Vinci, que inventou tanta coisa, Thomas Edison, a lâmpada elétrica, né? Enfim, essas pessoas foram muito melhores do que nós e passaram. Simplesmente, né, em algum lugar os restos mortais delas estão. Eu tive a oportunidade em 2017 e ali eu visitei o Panteão. O Panteão era uma igreja católica e na Revolução Francesa os revolucionários tomaram e ela virou um lugar de homenagem a celebridades francesas, né? E ali estão os restos mortais de dois filósofos, de Voltaire e de Rousseau. O Voltaire e Rousseau brigaram em vida várias vezes. Voltaire, Rousseau, Rousseau mandou uma obra para Voltaire que ele tinha escrito, e Voltaire falou: olha, eu tenho mais de 60 anos, já sou muito velho para voltar a andar de quatro, né? Voltaire quis dizer para Rousseau que aquela obra dele era tão ruim para a razão, para a inteligência, que o levaria a agir como se fosse um animal. E eles brigaram, escrevendo coisas pesadas um contra o outro. E hoje estão lá os restos mortais dos dois, em total silêncio, um em frente ao outro, exatamente, um em frente ao outro. Então eu diria para o jovem que, por mais brilhante e inteligente que ele seja, já existiram muitas pessoas, mas muito mais inteligentes do que ele, do que nós, que elas passaram e que ele vai passar também. Ele pode ser bom, ele pode ser ótimo, melhor do que ele, e ainda que ele seja o melhor de todos, ainda que ele seja o Pelé da música, ele vai passar também, né? Ele vai passar, e a gente tem que ter essa ciência, né? Já que os primeiros filósofos buscaram olhar para o céu e entender as coisas, os astros, vamos fazer isso também, vamos olhar para a astronomia, ver a nossa pequenez, né? Só aqui na Terra nós somos um entre 7, quase 8 bilhões. Nosso planeta é um do sistema solar. Nós estamos na Via Láctea, que é uma galáxia, segundo a astronomia hoje, uma galáxia entre 2 trilhões. A gente é muito pequeno. Sem contar a possibilidade que a física quântica traz de existirem multiversos, mundos paralelos, sem contar os mundos espirituais. Então, é só olhar para cima, para o universo, olhar para a história e ver que a gente é bem pouca coisa e agir com humildade
respeitando o espaço do outro, sabendo que o outro é alguém igual a nós, que tem seus sonhos, seus desejos, suas virtudes, seus defeitos, e um pode ser uma coisa, será inferior em outra, e ninguém deve se achar muito por causa disso, porque ser humano é bem pouca coisa. A gente está vivendo a época de coronavírus, é só ver um vírus aí, deixa todo mundo dentro de casa com medo de pegar e morrer, algo que a gente não está vendo, que está fora do nosso controle, né? O ser humano é bem pouca coisa e acho que a gente deve meditar nisso. E para a gente já ir para o nosso encerramento aí, o papo é bom, se deixar a gente vai até meia-noite. Qual é a diferença, do ponto de vista filosófico, entre ética e valores? Os valores seriam, digamos, uma especificação, né? Um valor X, um valor Y. Às vezes, as palavras têm sentidos diferentes, né? Na aplica a filosofia usa mais a palavra ética, né? A gente usa o termo valores hoje nesse mesmo sentido. A princípio, o valor é aquilo que é valioso. E, Quando eu falo e de ela valores, tem esse estou falando de sentido. valores morais, né? De valores morais, né? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Tem alguns, eu já vi alguns professores da academia fazendo distinção entre ética e moral. Outros dizem que é a mesma coisa, né? Tem gente que fala que moral é aquilo que é mais relativo a uma cultura específica, né? Enfim. Aí tem diferentes opiniões, mas independentemente da diferença ou não, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte: eu creio que existem valores universais, né? Até como cristão creio nisso. Até Voltaire, que era um filósofo crítico do cristianismo, ele entendia que existiam valores universais. Ele tem uma frase que ele fala assim: os dogmas são muitos, vêm de nós, homens, a moral é uma, vem de Deus. Ele usava moral ali no sentido que nós estamos falando de ética, né? Então, eu acredito que existam valores universais, valores locais, culturais. Às vezes, uma regra que é estabelecida num grupo não é um valor universal, mas é importante ela ser respeitada para o bem daquele grupo. Então, determinamos que vamos começar a reunião às 8. Não tem nenhuma regra, mas se foi determinado, né, é importante ser cumprido. Então, acho que esse é um ponto importante. Tem são universais, né, em qualquer lugar do mundo e da história. É errado fazer o mal gratuitamente, é errado roubar, é errado matar, né? Mesmo nas épocas e situações em que o matar acontece numa guerra, seja nas antigas, seja nas atuais, sempre se busca uma justificativa, né? Porque sabe-se que o matar é errado. Então, às vezes, para se justificar o matar, se busca uma razão. Se eu não matar, eu vou morrer, então eu vou escolher o mal menor, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que o ser humano tem esse sentimento, essa consciência dentro de si de que existem valores universais e existem coisas temporais, locais, que têm mais ou menos importância, que são culturais, que se referem a uma vestimenta, se referem à forma de tratamento, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, a gente tem que se esforçar por ser ético e também respeitar as regras dos locais onde estamos, respeitar as pessoas, saber que cada pessoa que está ali, que foi colocada para conduzir um trabalho, tem uma responsabilidade, tem ali intenções de levar aquele grupo para um lugar e ele precisa da ajuda de todos para cumprir a sua função. Bom, professor Júlio, eu quero agradecer aí pelo seu tempo. Sei que
você está disponibilizando o seu tempo aí de descanso, né? Trabalhou o dia todo para estar conversando aí com a gente. E eu acho muito importante ter esse diálogo do ponto de vista de pessoas que não são diretamente da música, mas têm outros tipos de conhecimento, porque eu penso, e não somente eu, mas vários pensadores dentro do meio musical acreditam que a filosofia é um dos pilares mais importantes para a formação de um grande artista. O pensamento filosófico, né? É lógico que dentro da área musical nós chamamos a filosofia de estética, né? É a área que pesquisa. Tanto que na faculdade eu tinha aula de estética, não tinha aula de filosofia propriamente dita, né? Então eu acho que Sim, sim. essa conversa seria importante já para dar uma luz para esses alunos a buscar esse conhecimento, esse tipo de literatura, né? Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmas, não. Tem a ver com conhecimento, né? E ter uma mente aberta para ter repertório, né? Para que a gente não caia em nós mesmos, no nosso ego, no nosso achismo de nada, que a gente sempre tem algum tipo de base, né? E eu peço para você deixar uma mensagem final para os nossos alunos aí, já deixa aí o convite aí para a gente conversar mais sobre isso no futuro próximo. Com certeza. Bem, a filosofia está aí, ela tem uma tradição de mais de 2.500 anos. Eu recomendo a leitura desses pensadores clássicos, né? Um pensador clássico, uma das definições do clássico é aquele que continua tendo valor com o passar do tempo, das décadas, dos séculos ou até dos milênios. Então, se nós lemos Platão até hoje, né, passados aí mais de 2.300, 2.400 anos, é porque ele tem valor e não foi um valor temporário, é um valor permanente. E convido, né, cada um de vocês que nos vê a buscar esse conhecimento da filosofia, que é bastante importante, das ciências. A filosofia tem riquezas muito profundas. Ler um autor clássico e entendê-lo muitas vezes te traz um ganho muito maior do que se você lê 50 autores que não têm tanta importância. Então eu convido você a ler, está disponível aí. Leia Platão, leia Aristóteles, leia Santo Agostinho, leia esses pensadores que você vai ter um grande ganho. E agradeço, meu amigo Israel, pelo convite, pelo bate-papo, foi muito bom. E espero que tenhamos mais oportunidades de conversar e de estender esse assunto, aprofundar, porque tem coisa demais para a gente conversar. Para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, você tem um canal no YouTube, né? Como é que a gente faz para conhecer mais do seu trabalho? Eu tenho uma página no Facebook, um canal no YouTube, eles têm o mesmo nome, é Bíblia, Teologia e Filosofia. Então vai no YouTube, digita esse nome, você vai ver lá, tem mais de 50 vídeos que eu fiz, até alguns bate-papos, e no Facebook tem a página também com o mesmo nome. E ali você procure, tem lá vídeos meus, tem na descrição dos vídeos, a maioria tem o meu e-mail, se quiser mandar falar alguma coisa, conversar sobre os assuntos ali da página e do canal, fique à vontade, a gente pode bater um papo legal. Obrigado, então, professor. Então, galera, fica a dica aí para você. Siga lá o professor lá no Facebook, veja o canal dele no YouTube e corre atrás de conhecimento, leiam bastante, leiam livros de qualidade. Não é só música que faz a gente crescer, ficar mais inteligente, mas ler é muito importante também para a gente adquirir, mas é ler livros de qualidade, né? Ler qualquer coisa, né? Então, pega as dicas do professor aí e leiam, corra atrás, porque isso vai fazer de você um ser humano melhor, um músico melhor, tá? Que o mais importante de ser um grande músico é ser uma grande pessoa, tá bom? Valeu, galera. Até mais.